orar então, meus amados. Senhor Deus, nós queremos louvar, bendizer e agradecer o teu nome e te agradecer, Senhor Deus, por mais esse dia de vida que tu nos permite se ver nesse domingo, para poder, Senhor Deus, participar dessa escola dominical, em que vamos conversar sobre a tua palavra, que é bendita, que é maravilhosa, que é viva e eficaz. Que o teu Santo Espírito esteja nos levando cativo ao conhecimento de Jesus, que a verdade, Pai, contida na tua palavra possa ser revelada aos nossos corações e que não sejamos, Pai, apenas ouvintes dessa palavra, mas que possamos colocá-la em prática cada dia em nossas vidas. Te pedimos uma bênção especial pelo nosso irmão Lucas, que conduzirá esse estudo, que tu possa estar falando através da boca do teu servo. E abençoa também os nossos amados que, pelas mais diversas razões, não puderam estar conosco hoje, nessa manhã, que eles estejam em uma nova oportunidade. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito importante a gente entender, toda vez que a gente terminar o capítulo, a gente vai sempre retomar. Porque acontece, o próprio Rômulo estava dizendo, né? Às vezes as aulas são muito densas, tem muito conteúdo, tem muitas coisas, muitos elementos. Então, a gente está fazendo essas aulas para, às vezes, algum item que a gente acaba passando rápido, ou que fica faltando, ou que há alguma dúvida, esse é o espaço, né? Porque a gente pegou aí um capítulo, foram 32 slides, basicamente, né? Então, teve muitos elementos. Não é um capítulo tão longo, são 50 versículos, mas tem muitos detalhes, muitos elementos importantes, né? E tem uma dupla temporalidade no texto, né? Porque ele está falando, ora ele está falando da destruição do templo, ora ele está falando da consumação dos séculos. E isso acontece não porque Jesus misturou as temporalidades, isso acontece por causa da pergunta dos discípulos no verso 3, né, que eles perguntam, mas quando vai acontecer isso? Quando vai acontecer a destruição do templo e a consumação dos séculos? Para ele, as duas coisas eram uma coisa só. E não é uma coisa, são dois momentos distintos, né? E isso que torna um texto tão denso, porque Jesus como ele tem que fazer a resposta, ele acaba trabalhando as duas temporalidades ao mesmo tempo, isso torna o texto mais denso, né? O capítulo 25, ele já vai ser menos denso porque já são parábolas, ainda que nas parábolas tem muitas coisas que a gente tem que se atentar, mas não vai ter tanta diferença de temporalidade. O tema é vigiar, e aí, por meio das parábolas, ele vai começar a explicar o que é vigiar, quais são as características dessa vigilância. Então, são temas mais leves, né, do que o capítulo 24. Tá bom? Então, assim, por que a gente está sempre fazendo essa reunião? A gente fez 3 aulas sobre o capítulo 24, né? Se vocês não tiveram tempo de ver todas, lá no canal da igreja, você tem a playlist da escola dominical e você pode rever essas aulas também, tá? Aqui também, tudo que a gente for falar aqui, eu também vou estar gravando e depois a gente vai estar subindo para o canal da igreja, tá bom? Então, eu ia chamar ou o Carlos ou o Rômulo ou alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Antes de tudo, eu queria agradecer a presença da Bia, do Edgar, do Antônio Carlos, da Júlia, da Leda, do Constantino, do Tiago e da Vivian, todos que estão presentes aqui com a gente de manhã. Tá bom? É o César, é o Antônio César. Antônio César. O Antônio César. Eu falei Antônio César. Não falei, não. Eu tô aqui em off do lado. Tá. E todos que estão juntos, tá? Porque isso que a gente... É engraçado. Quando a gente vê, por exemplo, lá no canal da Igreja num Culto, 80 pessoas, não são 80 pessoas, porque às vezes tem uma família assistindo num dispositivo só, né? Então, é sempre mais do que uma pessoa, né? O Carlos gosta de ver a aula da escola dominical com umas 15 pessoas, normalmente, na casa dele. Tem distanciamento social 0 lá, mas vamos lá.
Não Então, bota seu celular deitado que fica melhor a imagem. beleza. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Mateuzinho, está ali descansando na cama, e a minha irmã Ana de Oliveira Lago, eu não sei se a Carol vem. Ah, a Carol disse que tá vindo. Ó, eu queria parabenizar o Mateuzinho pelas perguntas. São muito boas, viu? Valeu. Quando muito Ou show. elas são muito boas ou elas são muito ruins, né? Não, sempre são muito boas. É um extremo, é um extremo. É uma pergunta que é quase enigmática. Tem umas perguntas que são bem diretas, tem outras que você precisa ir até o 7º céu para descobrir. Não, mas são níveis, né? São níveis, né? Você tem que fazer uma easy, que até os teólogos uma médium, ficar... uma hard. Não, tem que dar uma forçada. Não, mas tá sendo muito legal essa parte de perguntas e respostas bíblicas da aula, tá sendo muito bom. A Zenaide e o Rômulo, cara, eles vêm com sangue nos olhos para acertar. A Vivian também é uma competidora assídua. Gente, eu posso começar mandando uma pergunta aqui, Lucas? Pode, Carlos, com vontade. Você ensinou pra gente nessas aulas que esse capítulo 24 ele tem essas duas questões, essas duas linhas, a da destruição do templo e a da destruição. Ele veio falar pra gente manter a porta fechada. Entendi. Para as classes de escola dominical aqui dentro de casa. Boa aula, Deus abençoe. Deus abençoe. Sobre a destruição do templo e a segunda vinda. Aí tem uns versículos aqui, cara, no começo, que eu fiquei meio em dúvida, que é do versículo 6 ao versículo 14, do capítulo 24. Eu posso ler rapidinho? Pode. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Ele está falando aqui, eu acho que pelo que você falou na aula, sobre Jerusalém, né? Ele está falando só de Jerusalém. Por que a gente sabe disso? Quando ele vai falar da consumação dos séculos, ele fala que ele virá como um ladrão, que ninguém saberá o momento. Ele não dá substância. Aqui, por que ele está dando substância? Para avisar os cristãos dos antecedentes da destruição do templo. Para quê? Por que eles precisavam de tanta substância assim? Para que eles saíssem de Jerusalém. E, ao mesmo tempo, o marco da destruição de Jerusalém é o marco do tempo dos gentios. Ou seja, agora vocês vão se espalhar para o mundo, né? Agora, o templo não é mais o centro. Por que acontece? O templo, para o judeu, é o centro da onde Deus governa, da onde vem o governo de Deus, né? Essa simbologia da cidade de Jerusalém, que é uma construção do reino de Davi. Vamos lembrar que o livro da lei, os 5 livros da lei, não cita Jerusalém, tá? Vamos lembrar também que antes de Davi, o templo, ele era algo itinerante, que era o tabernáculo, e aí você tinha vários altares em diferentes áreas das tribos, porque não era a ideia ter uma centralização do templo, porque era a mesma ideia dos levitas estarem descentralizados, era a mesma ideia do tabernáculo estar centralizado. Por isso que ele ficava itinerante. Às vezes ele ficava em Siló, às vezes ficava em Hebron. Ele estava sempre em lugares diferentes, até que você tinha altares diferentes lugares. Quem cria essa ideia de reino de Deus, Jerusalém e reinado, monarquia, é Davi. Davi faz isso. Então, para a visão deles, o governo de Deus é Jerusalém. A destruição de Jerusalém é demonstrar que o reino de Deus
não está mais centralizado. O reino de Deus... Carlos, eu te interrompi o seu término da pergunta ou não? Não, era só a dúvida se esse do versículo 6 ao 14, onde que eu encontro, entendeu isso? Porque a partir do versículo 15 fica mais fácil para eu pegar essa compreensão. Enfim, tudo que ele fala a partir do versículo 15 até o versículo 28 fica bem claro, assim. Parece que ele está falando realmente para a igreja ali em relação à destruição de Jerusalém, sabe? Está bem claro. Aí do versículo 6 ao versículo 14 parece que está mais obscuro para mim. Eu preciso compreender melhor esses versículos. Então, você tem duas... Tem aí o antecedente da tribulação, né? Que é as dores de parto. Até que ele usa a expressão dores de parto nesse texto. Grande tribulação, que é uma terminologia profética, que fala do antecedente da destruição de Jerusalém. É importante essa substância para eles entenderem que o governo de Deus, o reino de Deus, não está mais sobre uma cidade e nem sobre uma nação, está sobre toda a terra. Que é por isso que ele termina assim o texto, né? Então, ele está falando diretamente da destruição do templo. Perceba que quando ele fala da consumação dos séculos, ele sempre fala: vocês não vão saber, vão ser como os tempos de Noé, vai ser como o dia do ladrão, não tem como interceder. Olha só o 29 ao 32, né? Logo em seguida da tribulação desses dias, o sol se escurecerá, a lua dará a sua claridade, as estrelas cairão seus firmamentos, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no sinal o Filho do Homem. Todos os povos e terras se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com seu poder e glória. E aí, se a gente for mais para frente, depois que ele dá o exemplo da figueira, ele vai falar que vai ser tempos como os de Noé. E depois ele usa a parábola que ele vai vir como ladrão. Então, ele não dá nenhuma substância. E ele diz no texto várias vezes que ninguém saberá o dia nem a hora. Ninguém saberá. Então, não faria sentido ter tanta substância de um evento que ele diz que ninguém vai saber. E aí, por que ele está dando substância? E é o contraste. Ele está dando substância ao evento que ele quer guardar a igreja, que é a grande tribulação. Então, esse texto inicial, ele está falando da destruição do templo. Então, ele vai falando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Lembra que isso é em 30 depois de Cristo. Vai acontecer 30 anos essa grande tribulação, até a tribulação. Então, ele começa a falar, olha, nesse interim vão vir falsos messias. Veio 2, né, que é o movimento Zelote de Libertação de Israel. Vai haver terremotos. Teve terremoto. Vai haver crise no Império Romano, é a maior crise do Império no período do século I ao século III, que é o período de Nero. Vai haver guerra ali na região da Síria. Por isso que foi enviado Tito e Vespasiano, porque não é só Jerusalém que está tentando a libertação, mas a região está em instabilidade. Vai haver a guerra. Então, se você pegar cada elemento que ele está falando, ele se conecta a esses 30 anos. E ele falou, olha, depois de tudo isso, ainda não vai ser o tempo. Mas quando vai ser o tempo? Quando o exército romano marchará. E aí em Lucas fica mais claro, quando houver o cerco. Quando você tiver notícias disso, vai embora. Vai embora. E aí ele repete de novo sobre os falsos messias. Por quê? Porque pensa para um judeu, os zelotes conseguiram tirar o domínio romano. Eles venceram momentaneamente. Eles tomaram o poder momentaneamente de Israel, da Palestina. Eles venceram temporariamente. Então, para um judeu, isso, né, que acreditava que o Messias viria como um novo Davi, um novo governador, alguém que iria trazer autonomia para Israel e tornar um governo grande e forte, é muito forte para o judeu. Então, olha, por isso que ele diz, muitos vão se desviar. Por quê? Porque a figura desse Messias que viria na representação de João Giscálio e João Ciscálio e Simão, filho
de Geória, que são os 2 zelotes desse movimento principal, é muito gritante. É muito gritante para o judeu. Mas eles falam, né, que o tempo vai passar bem rapidamente. Lucas. Lucas? Oi. Essa dúvida também que acho que a maioria tem, né? Quando a gente lê aqui no versículo 15, né, sobre o sacrilégio terrível, em Daniel, né? Sim. Acho que também deixa claro que ele está se referindo ao templo, né? Sim, porque perfeito. Se a gente voltar para Daniel, ele fala isso, né? Sobre a questão do profanar o templo, né? Perfeito, que é a entrada dos romanos, não só de destruir, mas de retirar os elementos que seriam sagrados e levar para Roma. Até você tem um arco do triunfo do Tito mostrando claramente a retirada desses elementos que seriam do templo de Deus e levar para o Capitólio romano. Então, é a maior profanação. Então, essa parte que você expressou, fica bem claro como ele está se direcionando as dores de parto e depois a grande tribulação. A virada para a grande tribulação é essa, a grande profanação, né? Que o Fausto falou bem claramente. A profanação ligada à invasão de Jerusalém, né? Do templo, né? Sim, que é isso daqui, ó. Eu vou compartilhar rapidinho. Deixa eu ver se consigo. Só para vocês lembrarem do... É o versículo 15? É. Ah, tá. Estão vendo aqui? Estão vendo ou não? Estamos vendo. Ó, aqui. Isso aqui é um monumento romano que existe até hoje. É o arco da vitória de Tito. Olha aqui, ó. O que você vê aqui? São coisas, são elementos, né, do santo lugar e do santíssimo lugar sendo levados, né, que representa a vitória, né, do Império Romano. Isso daqui para o judeu é o maior sacrilégio. Você está tirando coisas santas, né, para levar para deuses pagãos, além da entrada dos romanos, né, dentro do templo, né, que já era uma profanação, né, e não só a entrada, mas a destruição, e eles derretiam até o ouro das paredes. Eles derretiam o ouro. Eles retiravam o mármore para não ficar nada. Toda a riqueza foi tirada. E esse arco deixa claro sobre esse grande sacrilégio que os judeus tomaram. Até que o texto fala que não vai haver algo tão horrível como isso. Se você pensar, morreram em torno de 100 a 600 mil hebreus e mais de 100 mil se tornaram escravos. Você fala, mas o Hitler fez muito mais. Pensa no número de hebreus que tinha naquela época. Você tinha, por exemplo, na Palestina, por volta de uns 3 milhões de hebreus ali na Palestina. Morreu entre 100 e 600 mil só na guerra de Jerusalém, só no cerco de Jerusalém. Então, por isso que ele fala. E aí derreteu tudo. Não sobrou nada, ficou só uma parede, né? Então, por isso que ele fala, vai ser algo que nunca havia visto. Acho que o que deixa a gente confuso é que naqueles versículos, né, que o Carlos leu, quando ele fala em fomes e terremotos em vários lugares, a gente associa isso com o final dos tempos, né? E não num período tão curto como até a invasão de Jerusalém, né? Vamos lembrar que Jerusalém passa por um período de fome na década de 50. Você lembra quando o Ágabo, lá em Atos, fala que eles iam passar fome? Ágabo, ali, o texto de Atos, ele está nesse inteirinho, está nesse intervalo. Tá? Se vocês pegarem lá em Atos, Ágabo, que é um profeta, ele vai profetizar isso. Tá? Então, Jerusalém passa fome. Lembra que o apóstolo Paulo ele tem que fazer uma viagem missionária só para recolher ofertas dos irmãos para ajudar Jerusalém que está passando fome. Então, todos esses elementos, eles estão falando desses 30 anos. E o ponto principal quando Jesus fala da consumação dos séculos,
ele não dá substância. Ele fala, vocês não vão prever. Por isso que ele fala da gente vigiar. E aí, quando ele fala da destruição do templo, ele dá substância. Porque os cristãos precisavam saber, para eles não estarem lá, naquele exato momento. E até que Jesus usa de hipérboles para deixar isso claro. Olha, se você estiver grávida, ore para você não estiver grávida, ore para não ser um sábado. Se você estiver no erado, ou seja, no telhado, não volte para dentro da casa para pegar a sua capa. Vai embora. Vai embora com o que você tiver. Se você esqueceu sua túnica, vai embora. Não olhe para trás. E até que lembram muito o texto de Ló, né? Vá rápido e não olhe para trás. Esse texto ele traz essa indicação. Então, para você ver que ele está falando diretamente da destruição do templo. E também isso é comum porque muitas vezes a gente já viu pessoas pregarem esse texto falando do Apocalipse, né? E aí, se você pegar a patrística, ela nunca usou esse texto para isso. Se você pegar qualquer tradição, ele sabe que esse texto ele está falando da destruição do templo. Até que João Marcos vai conseguir tirar toda a igreja de Jerusalém por causa dessas passagens, né? O problema novamente, é você fazer uma interpretação do texto sem você fazer uma análise mais profunda. E aí você vai cometer essas contradições, né, que o texto não está apontando. Ô, Lucas. Fala, Carlos. Outra coisinha que a gente estava conversando aqui no dia da aula, inclusive, há bastante tempo. Antes eu estava lendo aqui nas notas de rodapé da minha Bíblia e ela fala, na verdade, que esse trecho está falando da primeira metade da tribulação e o segundo está falando da segunda metade da tribulação. Eu não sei o que eu faço com essa Bíblia mais. Não, é que tem visões teológicas, que aí é a questão... alguns vão tratar isso como a questão de uma visão holandesa sobre os dois períodos de tribulação que viria, né? E aí essa visão escatológica do século XIX e XX, dispenseira, né? Ela traz essa perspectiva. Mas aí o que você tem que fazer? Nós, como metodistas, nos elementos da exegese que a gente faz é a tradição. Como que a tradição interpreta o texto? E você vai ver como essa tradição ela usa muito esse texto para fugir de Jerusalém. Outra coisa que a gente tem que ver também, como que você vê um paralelo desse texto com passagens do Antigo Testamento. Então, Jesus usa várias terminologias próprias de Isaías e Daniel que falam sobre a dor, e Jeremias, que falam sobre uma fase que chama dores de parto. Então, o texto de Mateus, por isso que eu peguei o texto de Mateus, porque o texto de Mateus ele é mais indicado para o judeu. E ele traz aí paralelos que fica claro para quem é judeu que ele está falando das dores de parto e da grande tribulação. E aí você não dá para você interpretar isso, porque ele faz um paralelo muito gritante, porque ele usa termos próprios, né, que você veria. E aí são termos que até em alguns livros apócrifos da época, como o livro de Enoque, por exemplo, usa, né, como os livros de Qumran usam. Então, são terminologias que para o cristão daquele primeiro século são clássicos, de que ele está falando sobre a destruição do templo, né? Uhum. Não, e antes de continuar, essa aula foi muito esclarecedora, né? Essas aulas sobre o capítulo 24, porque tudo se encaixa, né, cara? Quando você estava falando sobre tudo isso, as coisas foram se encaixando, inclusive o versículo 34, que era uma grande dúvida. Eu vi um monte de gente falando um monte de coisa já sobre esse versículo, né? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E aí sempre ficava em dúvida e jejuava para saber sobre o que está falando esse versículo, sobe no monte para saber o que está acontecendo. E aí o que acontece? Jesus está sempre respondendo duas perguntas. Então, quando ele termina as duas perguntas, ele fala da destruição de Jerusalém, da dores de parto,
grande tribulação, consumação dos séculos? Segunda pergunta. Terminou a resposta? Ele vai terminar a resposta ali no verso 31. E aí ele faz, você percebe, ele começa a falar da figueira. Aí ele não está mais falando sobre os sinais do tempo. Ele está fazendo uma exortação do que você deve fazer com essa informação que ele acabou de falar. E aí, essa exortação segue a mesma estrutura. Eu vou fazer uma exortação primeiro para a destruição do templo. Então, olha, assim como vocês aprendem a ver a figueira, aqui a figueira, vou pegar a imagem da figueira aqui. Assim como vocês sabem o período da figueira que floresce, assim vocês devem interpretar o tempo para que esses dias da grande tribulação ocorra, para que quando ocorresse, vocês vão embora rapidamente. Vocês não bobeiem, porque vai ser uma grande desolação, tá? Então, ele começa a exortar referente à destruição do templo. Aí depois, ele para de falar da destruição do templo e começa a falar sobre a consumação dos séculos. E aí vem as parábolas que a gente trabalhou nas últimas aulas. Então fica bem claro como ele está seguindo a estrutura da perguntas dos discípulos. Então você vai ver, ele vai falar da figueira, né, até mais ou menos o verso 36, né? E aí ele vai falar sobre, depois do 36, depois do 35, no 36, ele começa a falar da vinda dele. E aqui ele fala, ó, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão o pai. Peraí, mas sabe ou não sabe? Percebe? Mas eles não têm que ver a figueira. Mas se eu tenho que ver a figueira, como que ninguém vai saber? Porque ele já não está mais falando da destruição do templo. Ele está falando da consumação dos séculos. Aí ele fala, olha, já na consumação dos séculos, ninguém saberá, só o pai. Será como os dias de Noé. As pessoas vão estar vivendo normalmente. E aí, essa parte deixa claro que vai demorar, porque as pessoas vão como se esquecer do que Jesus falou, como nos tempos de Noé. Ele falou, olha, vai vir a chuva, vai vir um dilúvio. Demorou 100 anos, né? E o cara ficou construindo lá a arca. As pessoas esqueceram, né? Assim como as pessoas vão esquecer da segunda vinda, né? Por isso que ele fala, olha, vai haver duas pessoas, uma vai e outra não, porque uma já perdeu, né, a essência. Qual essência? De vigiar. E aí ele fala, então, o que é vigiar? Ele começa a fazer 5 parábolas sobre vigiar. E aí ele está falando sobre a consumação dos séculos. E aí eu te pergunto, por que você tem que vigiar? Porque você não sabe aonde que vai vir, ou que hora vai vir, ou como vai vir. Então não faria sentido as parábolas da vigilância se a gente soubesse quando viria. Pode falar, Romulo. Posso dar uma contribuição? Uhum. O que eu tenho visto assim vários estudos e várias pessoas pregando e falando assim, dando até seminários. E acho que vai acabar o tempo, você tem menos de 1 minuto, né? A gente volta no mesmo link. Vou começar a falar, se cair, depois eu retomo a colocação. Assim, eu tenho visto bastante coisa falando sobre a questão escatológica, né? E até de diferentes correntes, né? Pré-milenista, amilenista, pós-milenista, que trabalham e dão enfoque diferente à interpretação desses textos, né? E a gente sabe, aqui especificamente, vamos dizer, no Apocalipse de Jesus, de Mateus e de Lucas, que ele trabalha questões de temporalidade diferente, como você bem falou, né? Tanto falando sobre a questão da destruição do templo, quanto da segunda vinda de Jesus. Agora, a gente sabe que poucas profecias, vamos colocar assim, que estão, pós-dia. Então, pessoal, estava comentando com vocês que a grande maioria das profecias da Bíblia já estão cumpridas, né? Já estão. Só que o que eu acho interessante, que me deixa, e você comentou isso, Lucas, surpreso no caso especificamente de Mateus, é o capítulo 14, o versículo 14, né? Em que Jesus fala, né, sobre a questão
final dos tempos, né? E ele termina essa parte dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui eu entendo que esse fim aqui não é o fim do templo, né? Mas eu interpreto como o fim do tempo, né? Como a segunda vinda mesmo de Jesus, né? Porque eu creio que esse versículo, se eu tomar ele de maneira fundamentalista, né? Ele não foi o literal, ele ainda não foi cumprido. A gente sabe ainda que o evangelho do reino ainda não foi pregado a todas as nações, né? Inclusive, a gente tem, como Gideão, por exemplo, né, que eu sou, a gente tem um mapeamento, por exemplo, muito grande dos locais, por exemplo, que o Ministério Gideônico ainda não conseguiu ser estabelecido, né? Existem alguns países, por exemplo, da janela 1040, né, em que os países islâmicos, né, que você não tem liberdade de ter uma atuação do Ministério Gideônico. E o trabalho de evangelização, né, muitas vezes ele se dá de forma, vamos dizer assim, não oficial, né? A gente sabe relatos de missionários que vão lá expondo a sua vida, né, para poder pregar o evangelho. Então, em relação à questão da destruição do templo, ele deu vários sinais, né, que você já destacou. Agora, especificamente nessa questão da pregação do evangelho do reino, e aí na sequência vira o fim, a impressão que me dá é que não tem sinais associados a isso. Quer dizer, existem até sinais lá de Joel, que diz que Daniel diz que o conhecimento, a gente que usa aquele texto, que o conhecimento se multiplicará, tentando fazer uma analogia, por exemplo, com a evolução tecnológica. Eu até estava vendo um vídeo de 1974 do Arthur C. Clarke, aquele escritor de ficção científica, falando sobre os anos 2000, que as pessoas teriam um computador pessoal, em que como a gente tem vivido a questão da internet, você poder fazer uma videoconferência dessa aí, como a gente está fazendo hoje, coisas aí talvez de 20, 30 anos atrás, era uma coisa inimaginável, né? Como é que a gente poderia fazer uma reunião virtual, né, com streaming dessa maneira, só mesmo com uma internet de alta capacidade para você conseguir ter transmissão de áudio e vídeo em simultânea, como a gente faz agora, né? Então, tem se tornado uma realidade. Agora, qual é a pergunta que eu quero colocar para você, né? A grande dificuldade que a gente vê, e eu vejo isso, Lucas, até quem é um pouco mais vivido aí na fé, é justamente ter pessoas, por exemplo, que espiritualizam tudo. Tem um terremoto, não sei aonde, é o fim do tempo, né? Tem uma praga como o Covid, é o fim do tempo, né? Então, as pessoas que são muito céticas, não, isso aí sempre existiu, isso daí não tem nada a ver, ou isso aí tudo faz parte do processo mesmo, e não dá muita atenção a isso, né? Então, o que eu vejo, às vezes, a dificuldade, às vezes, que eu tenho é conseguir ter um elemento de equilíbrio, né? A gente sabe que a mensagem principal aqui de Jesus, que ele coloca, é a questão da vigilância, né? É a questão da pessoa estar pronta, como se Jesus fosse voltar hoje, não tentar marcar a hora, né? Isso aí, na verdade, eu acho que é uma bobagem, né? Mas, por outro lado, Jesus, ele, no contexto da destruição do templo, ele colocou a questão dos sinais como um alerta, e você mesmo falou que isso ajudou, por exemplo, a igreja a se salvar pelo fato de ela já ter saído de Jerusalém por ocasião lá da destruição do templo de próprio Jerusalém. Agora, como é que a gente traz isso hoje em dia? Qual que é a posição de equilíbrio, né? Dentro de tantas visões aí teológicas que a gente tem, dizer, às vezes parece assim uma questão meio de clube, né? Eu sou milenista, eu sou pós-milenista, ou eu sou pré-milenista, assim, uma questão meio de gosto, né? A pessoa, então, quer dizer, onde que está a sabedoria, onde que está a prudência, onde que está a verdade bíblica que a gente deve perseguir, né? Até mesmo independente um pouco, Lucas, da questão de preferência ou de posição teológica, porque, naturalmente, se você veste uma camisa de uma posição teológica, você vai fazer exegese do texto segundo aquela lente. Mas como a gente conseguir sair um pouco, se é possível, dessa questão, às vezes, até meio maniqueísta, né? Eu estou certo, você está errado, não é? Que às vezes contribui até para a questão da unidade do Evangelho, né? Então, Romulo, muito boa a sua pergunta. O versículo, ele tenta trazer uma nova perspectiva que e aí é sempre importante a gente voltar
na pergunta. A pergunta dos discípulos é: quando essas coisas irão acontecer e quando virá a sua vinda? Para eles é a mesma coisa. Destruição do templo é o fim dos tempos. E Jesus voltaria naquele exato momento. Só que Jesus, ele tenta o tempo inteiro demonstrar para os discípulos que uma coisa não está conectada à outra. Por isso que ele faz uso do texto de Daniel, que fala sobre isso, que vai haver o tempo dos gentios, né? E ele faz uso, percebe? Então, o evangelho será pregado para toda a terra. Por quê? Porque com a destruição do templo, só vai reforçar o cristianismo a entender que não existe centro, que o reino de Deus tem que ir para todos os lugares. E vamos ver que toda a história da igreja, ela só vai se mover de Jerusalém por perseguição. Você vai ter a primeira perseguição ali com Estevão, né? E eles vão para Samaria. Aí depois vai ter a perseguição lá em Samaria, eles vão para Judéia, Galiléia, e aí você vai ver Antioquia, né? Aí depois vai ter ali, e eles vão sempre se espalhando. Então, quando Jesus refere-se à destruição do templo, então será espalhado por toda a terra, é a confirmação de que a igreja não tem um local sagrado, não tem mais o centro. A igreja, ela tem que estar espalhando por todo o tempo, por todo lugar. E aí, ele vai fazer uma conexão. Olha, não é a destruição do templo que liga o fim dos tempos, mas é quando o nome do Senhor for pregado a todo homem e toda a terra. Então, ele, ao mesmo tempo que ele mostra que não há mais centro, que o reino de Deus não é Israel, é a igreja, é a nova comunidade de fé, né? Daí ele usar a mesma terminologia, ele usar o termo eclésia, que é uma transliteração da palavra hebraica kal, que é a comunidade de fé, para deixar claro, a comunidade de fé não é mais Israel, não é mais Jerusalém. É o reino de Deus. O reino de Deus agora não tem nação, não tem lugar específico. Então ele deixa claro isso, porque vai destruir o templo e não vai acabar o templo. Não vai ser a consumação, vai ser o templo dos gentios. E os templos dos gentios, qual é? Deles ouvirem a palavra e se arrependerem. Porque assim como Jerusalém foi julgada, agora, a segunda vinda de Jesus, ele vai julgar a todos. E aí ele fala, e quando virá esse julgamento? Quando todos ouvirem. E aí, isso demonstra como vai demorar tempo para isso. Né? Porque não é algo rápido, né? Principalmente naquela época. Então, esse pequeno trecho, ele vem para desconstruir a imagem dos judeus daquele período, dos discípulos, que a consumação dos séculos não está ligada à destruição do templo, mas sim a espalhar a palavra do reino de Deus, que seria então o início dos tempos gentios, e aí quando todos eles ouvirem, eles serão julgados, assim como Israel foi julgado. É isso que, ao meu ver, tentando interpretar o que se fala para aquele que ouve naquele exato momento, é o que se dá para entender. E aí vem o outro ponto. É sempre muito importante a gente tentar entender o texto dentro da teologia do texto, dentro de quem está lendo e ouvindo o texto no primeiro momento, para então a gente ter uma interpretação, e como a patrística leu esse texto, para a gente tentar trazer a maior literalidade dele. E aí, isso eu acho que é um dos maiores problemas quando você vê outras leituras teológicas, que eles tiram a historicidade do texto, porque a maneira que eles interpretam o texto não seria possível para um cara daquele período entender dessa forma. Então, seria uma questão mais de exegese? Como é que eu aplico aquele texto à minha realidade? Ou a gente vai ler esse texto talvez como um texto histórico? Então, eu acho que essa questão que é um pouco diferente. Quer dizer, você vai fazer uma leitura histórica ou uma leitura profética? Então, mas entendeu, aí, Lucas? Eu acho que esse às vezes fica complicado. E aí você tem que ler, o Jesus está citando toda hora o Antigo Testamento.
Como que é visto? Por que ele está citando Daniel? Por que ele está citando Isaías, Jeremias? O que esses textos estavam falando? Sobre o que eles estavam falando? E o que eles entendiam naquela época? Ele estava falando sobre as dores de parto. Ele está falando depois da grande destruição do templo. Né? Então, ele está linkando termos ali, o Rômulo, que está falando de um cenário específico dos profetas estavam dizendo. Então, nessa interpretação junto com a patrística, é difícil você ter outra interpretação. Né? Porque o que é para Daniel a grande desolação, a abominável desolação do templo, no verso 15? O que é virá como os dores de parto? São expressões muito típicas dos profetas daquela época, entende, Romulo? Então, por isso que eu falo, você tem que entender a teologia do texto de Mateus e como que essa teologia está linkada a textos do Antigo Testamento e por que ele está fazendo uso dele. Porque aí você não vai fazer uma leitura onde você quer criar bases e tentar encaixar no texto. Não, o texto me traz bases. Ele cita essas palavras, essas expressões, que citam tais textos do Antigo Testamento, que eram interpretadas de tais formas naquela época. Entendeu? E aí você fala, se é interpretado de tal forma e Jesus está falando dessa forma, então se conecta diretamente. Então, por isso que no tempo inteiro da aula, como eu sempre até indico um livro que é do Dr. Carson, que é o Antigo Testamento, comentários do Antigo Testamento do Novo, que é o quê? Que ele faz exegeses do texto do Novo Testamento, sempre pegando paralelos que o texto faz com o Antigo Testamento. Então, por exemplo, aqui ele cita uma passagem do Antigo Testamento. O que significava isso naquele momento? Né? Então, é muito importante ter essa historicidade, senão o texto pode virar qualquer coisa. Mas, Lucas, só vou fazer mais essa consideração. Especificamente o versículo 14 que eu citei, né? Na ocasião da vinda, na ocasião da destruição do templo, poderia-se dizer que o evangelho já havia sido pregado a todas as nações, quer dizer, a gente tinha ali naquela época, né? Você tinha basicamente o projeto missionário de Paulo, né, que ele havia feito, ele havia fundado igrejas na Ásia, igrejas na Europa, né? Tinha chegado talvez até a Espanha, mas assim, a gente não pode dizer que todas as nações tivessem sido nem a América alcançadas, né? Pensa na América, na Ásia. Não, mas eu digo o seguinte, vamos colocar assim, o mundo conhecido. Na realidade dele, né? Eu vou me restringir ao mundo conhecido da época, né? Naturalmente, no contexto do primeiro século, você não sabia que existia as Américas e talvez nem na questão da Oceania. Estou falando só do que seria a Ásia, a Europa e talvez o norte da África, né? Que era o mundo conhecido ali da época. Região do Mediterrâneo. Mediterrâneo, né? Quer dizer, então, nem nesse contexto poderia se dizer que houvesse sido cumprida, né? Nessa situação. Até porque, nesse momento, o apóstolo Paulo já está morto, já foi morto por Nero. O Pedro, que tinha mantido as igrejas, também está morto. Né? O grande representante... João vivo, basicamente, né? João, né? E João Marcos é a referência dentro do Oriente Médio, né? Que foi um cooperador tanto de Pedro como de Paulo. Então, nem nesse antigo mundo eles conseguiram chegar ainda. E aí, então você pode pegar esse texto, assim, sendo bem objetivo a minha pergunta, você pode pegar esse versículo 14 e jogar ele para a questão da segunda vinda de Jesus? Sim, mas essa leitura, porque ele está dizendo, por que ele está dizendo isso? O fim dos tempos não é a destruição de Jerusalém. O fim dos tempos está relacionado ao reino de Deus. Não mais o reino de Jesus, especificamente. Exatamente. A vida de Jesus. Sim. Ela está ligado ao que agora? Está ligado a quando todo o evangelho for pregado, que é o tempo dos gentios, que ele faz a referência a Daniel. E, nesse tempo, quando for pregado para todos, então eu virei para julgar a todos. E aí, então, será o fim.
Mas aí então, Lucas, a questão, por exemplo, de terremotos, rumores de guerra, não se aplica à segunda vinda de Jesus. Não, porque ali ele só faz um parênteses. Ele está falando sobre a destruição do templo. Ele não está nem falando da destruição do templo, ele está falando das grandes dores. E aí ele faz, olha, mas isso não é... Não, a gente não está falando do fim, o fim é isso. E aí ele volta para falar da destruição do templo, que é no verso 15. Por que ele fala da destruição? Por que ele faz todo esse preâmbulo dos versos 13 e 14? Para deixar claro para os judeus naquela época que o fim dos tempos não era na destruição do templo. Por isso agora que ele esclareceu. Agora faz esse esclareceu, viu, Lucas? Não? Ótimo. Por isso que ele faz esse preâmbulo. Esse preâmbulo está ali, não está solto. É porque, preste atenção, ele vai falar no 15 da destruição do templo. E para que o discípulo conecta a destruição do templo? Fim dos tempos. Ele fala, não. Não é o grande problema, Lucas, que a maior parte das pessoas que fazem exposição escatológica coloca a questão da segunda vinda de Jesus muito mais a esses sinais relacionados à destruição do templo do que propriamente a questão do evangelho ter sido levado a todas as nações. Não sei se o irmão César tem também essa percepção, o Edgar aí, os demais, aí eu queria até talvez ouvir, porque para mim foi muito esclarecedor, viu, Lucas? Porque a gente tem que tentar interpretar o texto como ele está sendo perguntado. César. Lucas, eu gostaria de... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estão vendo? Estamos. Eu gostaria de fazer uma colocação, complementando aí o que o Rômulo fez, mas trazer agora para nossa história contemporânea. Aqui no 14, ele está falando da testemunho a todas as nações. Uhum. Então, isso é para a nação ou seria envolvendo pessoas? Porque, na verdade, assim, é a igreja que vai Sim. testemunhar, Sim. ou as pessoas ou as nações vão ficar sabendo através de outros meios. Por exemplo, hoje nós temos a potência mundial aí que está caminhando para uma nova eleição. E o atual presidente, ele fala de questões ligadas à religião, ele fala de oração, enfim, são pessoas evangélicas que estão ali. Mas aquilo não é igreja. E quando ele fala, é óbvio que todas as nações estão ligadas e ouvindo o que a grande nação fala, que a potência fala. Ou seja, todas as nações já teriam conhecimento disso, ou quando ele diz que vai a nações, isso envolve pessoas. Ou seja, eu só voltarei depois que todas as pessoas. Ou seja, assim, quando você estiver diante do trono branco para o grande juízo, ninguém pode alegar, não, eu não sabia, eu não ouvi. Essa questão de nação, ela quer dizer países ou pessoas? Como que fica essa questão hoje, modernamente? É porque ele usa o termo nações porque é uma expressão comum nos textos de Isaías e Jeremias, quando todas as nações irão em direção ao Monte de Sião. Todas as nações virão a Jerusalém, que é a ideia de que todos os povos se voltam. Quando eu digo todos, não significa que serão todas as pessoas, mas que todos os povos ouvirão do Senhor e irão em direção dele. Então, quando ele usa a expressão nação, ele está deixando claro a referência do texto, por exemplo, de Isaías 2, né? De Isaías 1, que as nações iriam, né? Isaías 2, 1 ao 6, por exemplo. Então, quando ele usa é uma expressão comum no texto de Isaías 2, Isaías 11. É comum, todas as nações vão se voltar ao Monte de Sião, vão se voltar a Jerusalém. Que é o quê? Quer dizer que as pessoas vão acabar recebendo o evangelho e se voltando a Deus. E aí quem vai levar essa informação às nações, à igreja? E aí por isso que ele está querendo quebrar essa ideia do discípulo, que a consumação dos séculos não está vinculado à restauração de Israel, mas à restauração de toda a terra por meio da pregação do evangelho. Porque assim como Israel foi julgado no verso 15, as nações serão julgadas. Quando o seu povo, a sua nova comunidade de fé,
que é a igreja, levar para todas as nações. E aí, quando todas as nações tiverem ouvido, e a gente acha que todas tiveram ouvido, pessoal, nem metade da África ouviu, tá? Nem metade do Sudoeste Asiático ouviu, principalmente em redutos que são de cunho religioso, que vê outra religião como uma blasfêmia, como o islamismo, tá? Então tem muito lugar, tanto na África como na Ásia, que não recebeu o evangelho, tá? Que não recebeu mesmo. Então, quando todos tiverem essa oportunidade, significa aqueles que creram vão, como todas as nações, se voltar ao Monte de Sião. Aqueles que não creram não vão, mas eles vão ter ouvido. Então virá o juízo do Senhor. E aí, assim como foi grande a desolação em Jerusalém, será grande a desolação de toda a terra. Por isso que o Apocalipse é bastante sombrio, os capítulos da segunda vinda. Por quê? Aí você faz um paralelo com Jerusalém. Tá? Por isso que Jesus fala, né? Vai haver dor e sofrimento. Então, creia, persevere, para que você não participe disso, né? Ou no momento da vinda, ou no momento de você ir para o novo céu, nova terra, e ir direto para o inferno, né? Respondi, César? Lu, a tela tá Respondeu sim, Lucas. Satisfeito. Viu? Ah, tá. Desculpa. Respondeu sim, Lucas. Estou satisfeito. Obrigado aí. Imagina. Tá ok. Eu ia pegar uma imagem, por isso que eu compartilhei. Mas eu deixei para lá. Até a gente leu recentemente, César, não sei se você leu, o 1 e o 2, que estava na leitura semanal. Quem pegou ali o 2, do 1 ao 6, tem lá bem representado isso, né? O 11 também tem bem representado, sobre as nações que virão, né? Que é o tempo dos gentios, né? Porque agora é o tempo dessa redenção, que é essa promessa que era só dos judeus, irem para todas as nações, que é aquilo que Paulo fala que é o enxerto, né? Nós fomos enxertados, né? E é esse tempo que a gente está vivendo. E aí, quando terminar esse tempo, agora ele vai julgar a todos, não só Jerusalém. Lucas, é interessante, eu estava ontem lendo Isaías 9, 10, 11, né? E ele fala justamente sobre na verdade, é um texto que tem um paralelo, né? Ele fala a questão da destruição de Jerusalém, depois da Síria, e depois o renovo que viria de Jessé, né? Só que no caso seria a vinda do Messias, né? Seria precedido de uma destruição, de um julgamento, e aquele remanescente fiel receberia o renovo de Jessé, né? E guarda um paralelo agora, né? Vai ter o julgamento, vai ter a destruição e vai ter esse remanescente que vai ser salvo, né? Pela vinda do Messias. Guarda um paralelo bastante grande esses textos proféticos do Antigo com o Novo Testamento. Só que, na verdade, os contextos são diferentes, né? Mas é sempre um contexto de juízo, um contexto de julgamento e um contexto de salvação para um grupo que se mantém fiel, né? O paralelo ele existe nas duas circunstâncias. E até porque o texto de Isaías ele está falando do contexto de Israel daquele momento que havia se desgarrado, que haveria ter o juízo, e fala sobre a redenção. Então ele sempre fica nessas três temporalidades, isso que é difícil você entender. Então ele fala sobre Israel do momento, sobre a redenção e sobre o juízo que vai acontecer com aquele povo. Então é sempre muito essas três temporalidades, né? E aí, assim como esse texto, fica difícil você saber qual temporalidade ele se refere. Lucas. Fala, Carlos. Deixa eu soltar a câmera. Mudando um pouco aí, a gente estava discutindo quando você deu a aula sobre o fato de que parece que não tem outros textos, cartas de Paulo, cartas de Pedro e tudo mais, não tem tantos sinais desse grande acontecimento que foi a destruição de Jerusalém que impactou. Só que, na verdade, você falou hoje, agora de pouco aí, sobre o livro de Atos, a igreja se espalhando, isso se deve ao fato da perseguição ou da destruição. Enfim, tem outros lugares do Novo Testamento que apontam para tudo isso que aconteceu?
Então, o Atos ele é escrito antes da destruição. Eu citei Atos no sentido de que, quando a gente falou de fome, a gente vê em Atos falando sobre a fome que Jerusalém passa nesse período. E até o profeta Ágabo ele avisa sobre isso. Então, Atos basicamente é escrito ali entre mais ou menos 50 anos, de final de 40 para 50. Então, eu usei o Atos para referir de espalhar e da fome. Você vai ter em Tessalonicense e você vai ter, acho que é 1 Tessalonicenses 5 que tem falando sobre isso, 1 Coríntios 15 também falando sobre isso. Mas o que eu vou fazer, Paulo? Depois que a gente terminar esse sermão escatológico, eu posso fazer uma aula especial conectando a outros textos neotestamentários sem ser o Apocalipse, tá? Sem ser o Apocalipse, por favor. O Apocalipse é muito difícil. Sem ser o Apocalipse, né? Aí eu posso fazer uma aula reunindo outros textos, tanto do Paulo como de Pedro, menos de João, tá? João aí é muito difícil, eu não tenho capacidade, né? Porque você tem que saber ler o grego ali, cara. Entendo um básico, eu tenho a Bíblia interlinear no grego, eu tenho o dicionário teológico no grego, mas ali por exemplo, quando você vai ler um texto exegético, você vê quais são os pontos principais no original. Então, você pinça e vai vendo os termos, né? Você não vê o texto inteiro. Mas ali em Apocalipse, como tem muita simbologia, você tem que ver todo o texto. Então é muito difícil de interpretar. E eu não tenho condições de fazer uma interpretação boa, uma exegese legal, dá. Agora, do Paulo e do Pedro, dá. Eu posso reunir, fazer uma aula especial. Pode ser? A gente pode até fazer no Zoom essa aula. Eu faço uma aula mais curta. Não, tranquilo. Tem que fazer uma aula mais curta, dos 20, 30 minutos, aí a gente faz rapidinho e linka mais perguntas. Certinho. Mas tem tanto de cabeça, acho que é 1 Tessalonicenses 5, 1 Coríntios 15, o apóstolo Pedro também vai falar, acho que na primeira carta, mas tem alguns trechos, são pequenos, mas tem. Agora eu tenho que olhar, não lembro de cabeça. Eu estou aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3 fala: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Que aí ele está falando da destruição do templo. Uhum. Toda vez que você vê dores de parto, é as dores que antecedem a grande desolação. É uma expressão profética que normalmente as profecias falam do que vai anteceder a destruição do templo. Então, uma expressão que você vai ver em Zenias, Jeremias, Daniel. Por isso que eu falo, quando ele usa essa expressão, ela é muito referente a esse período. Uma expressão que eu acho muito emblemática nesse texto aí de Mateus, é que Jesus fala que o amor no final, né, o amor de muitos esfriaria, né? E eu creio que isso aí possa ter sido tanto na época da destruição do templo quanto na segunda vinda, porque eu acho que é o grande drama da questão da segunda vinda, né? Porque a primeira é que a gente não tem hora marcada, né? Isso é uma coisa que envolve vigilância. E vigilância envolve atenção, envolve cumprimento, envolve foco, envolve você estar apercebido das coisas. E o grande problema que a gente vê hoje em dia é que a nossa sociedade é uma sociedade que nos distrai a todo tempo, né? Como é difícil, né, a gente ficar focado, estar focado. Eu estava até ouvindo uma entrevista do Alexandre Garcia, que ele estava falando sobre as escolas cívico-militares. Eu até lembrei do irmão César, né? Ele falando que a escola cívico-militar é uma escola que envolve disciplina, né? E hoje em dia eu vejo assim, e disciplina é sempre uma coisa boa, né? Se o mundo não tivesse tido disciplina, as pessoas não tivessem tido disciplina, os nossos antepassados não tivessem tido disciplina, os missionários e por aí vai mais, né? O mundo não teria chegado até onde chegou, a gente teria se perdido no meio do caminho. E ele faz uma análise, o Alexandre Garcia, muito interessante, dizendo que essa geração ela é uma geração indisciplinada, né? A pessoa arruma um emprego, tem um chefe, o chefe manda o cara se magoa, sai do emprego, né? Não tem habilidade de lidar com
responsabilidade, não tem habilidade de lidar com compromisso e até sobre pressão. Tem situações que a gente vive aí, no caso Vanderlei, como eu, a gente sofre muitas pressões, às vezes, de chefe, de diretor, de meta, de não sei mais o quê. Né? Eu acredito que outros mais aí que trabalham também em ambiente corporativo, e o próprio irmão César, que também trabalhou na estrutura militar, sabe disso. Quer dizer, essa é uma questão que envolve a gente. E a nossa sociedade hoje em dia, ela é uma sociedade voltada para onde? Para o hedonismo, para o prazer, né? Para a pessoa, eu acho isso, e eu sigo o meu coração, uma coisa meio difusa, né? Esse neomodernismo aí, que não existe uma verdade absoluta, e cada um que vale a verdade de cada um. Então, isso tudo é uma preparação para o quê? Para a pessoa se distrair, né? Como no tempo lá de Noé, que as pessoas se casavam, se davam em casamento e viviam uma vida totalmente alheia aos sinais dos tempos. Então, eu acho que isso é uma coisa terrível. E a mensagem que Jesus fala, que é sobre os crentes, ele fala que o amor de muitos esfriaria. Né? O que é? Quer dizer, por que a perseverança? Porque tantas pessoas hoje em dia não dão mais bola, relativizam a palavra de Deus. Eu acho que isso tudo é um sinal de que as coisas estão acontecendo, e estão acontecendo muito rápido. Às vezes eu procuro olhar esse ponto mais do que talvez um terremoto aqui, um maremoto, um tsunami, não sei o quê, porque isso aí, na verdade, está na mídia. Agora, essas outras coisas são um pouco mais subjetivas. O que vocês pensam sobre isso? Então, o amor se esfriaria, que chegou naquele momento, né, pessoas comerem seus próprios filhos no cerco romano, pessoas entregarem umas às outras. Começou um contexto, Romulo, que ninguém acreditaria ser possível. Tá? Então, é nesse sentido. Agora, o texto fala sobre a vigilância. E na vigilância, ele vai falar, as pessoas vão... Lembra do administrador fiel e infiel? Os dois eram administradores. Os dois tinham bom caráter. Os dois eram pessoas de valores. Ou seja, eram dois, entre aspas, crentes que apresentavam grandes virtudes, e essas grandes virtudes fizeram deles administradores. Você não coloca um administrador de uma loja se o cara não for uma pessoa confiável, se não for uma pessoa virtuosa. Então, são duas pessoas com virtudes. Só que uma manteve essas virtudes e a outra não. E aí, o texto fala que, com o passar do tempo, as pessoas vão esquecer das palavras do Senhor. Então, não é que o amor se esfria, mas é porque os valores de Deus param de ter importância. E aí as pessoas param de se dirigir pela palavra de Deus e começam a se dirigir pelas suas próprias vontades. E é esse o contraste que ele vai fazer em todas as parábolas. Lembra você vai ter as virgens que vão ser prudentes e as imprudentes. Ele vai falar sobre dos talentos. Alguns vão fazer uso desses talentos, outros vão enterrar. Mas todos receberam. Se recebeu é porque sabia, porque conhecia. Vai falar das ovelhas e dos bodes. Todos são pastoreio do Senhor, mas uns são as ovelhas, outros são os bodes. Algo ocorreu, algo se perdeu. Então, ele sempre fica nessa ideia de tempo e perda. Tempo e perda. E é algo que as parábolas de Jesus sempre fala, semente. O que é a semente? Porque com o tempo, a semente revela o que ela é. Pode ser o trigo, pode ser o joio, pode ser a planta que nasceu em terreno rochoso e não deu fruto. Pode ser que nasceu no meio dos espinhos. Então, o tempo sempre vai revelar o que as pessoas são. Então, isso, eu acredito que é mais isso. E a gente vive ciclos, né? A gente tem ciclo de abandono. Historicamente, você tem um grande ciclo de descristianização da sociedade e, de repente, vem um ciclo de um grande avivamento. Então, você pega, por exemplo, século XVII. Século XVII, havia um movimento dentro da igreja que havia um grande abandono das escrituras. Né? É o período do Wesley. Você vai ver, a Inglaterra tá uma religiosidade absurda. Entra ali começa a entrar um discurso de universalismo. É muito comum o universalismo no século XVII. Até que a maioria das pessoas que estão nos Estados Unidos já nem creem totalmente em Deus, vivem uma vida devassa. Vai ler os diários de Charles Finney falando sobre os colonos aqui na Inglaterra, né, na América Inglesa. Vai ler o diário de Wesley falando do contexto da Inglaterra. E aí você vê um grande avivamento que muda a Inglaterra e os Estados Unidos.
Aí já no século posterior, século XIX, você vê um outro, novamente, período de queda da igreja. Aí você vai ver lá na década de 40, 50, um outro grande avivamento na Europa, de tal forma que você tem estádios sendo lotados com evangelistas. E agora a gente está num outro ciclo. Então, eu vejo sempre esses ciclos, né? Mas, por quê? Porque é o fiel e o infiel, né? Pessoal, a gente tem mais 1 minuto. Eu creio que tem alguém mais que tem alguma dúvida sobre o assunto? Porque se tiver, a gente vai ter que reentrar no link. Não? Podemos orar para terminar, que eu tenho... Eu já falei demais, então eu... Não, é que tem tem a contagem regressiva, tipo Missão Impossível, tá lá 0,50 já. Então, vamos orar para terminar. Eu estou gravando, tá? A gente vai colocar no canal do YouTube. E aí, quem quiser rever, vai estar lá. Tá bom? Então, vamos orar agradecendo. Senhor, nós te agradecemos por essa reunião. Te agradecemos pela instrução que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ajude a vigiar todos os dias e nos prepararmos como se fosse o dia de amanhã que o Senhor viria. Que sejamos sempre prontos, destemidos, corajosos, em arrependimento e transformação de vida. Nos ajuda, nos guia, abençoa essa manhã e o culto dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. O questionário, Lu, só dá o recadinho rápido. O questionário, a gente está liberando o link depois da aula para vocês responderem um questionário da escola dominical. E aí eu peço a gentileza de vocês responderem, que a gente vai estar falando perguntas sobre, e compartilharem para suas células, grupos que vocês tiverem, para que todos possam responder, para a gente estar sabendo quem está assistindo, como está assistindo, quem precisa ser assistido. Tá bom? Esse questionário não é o da pesquisa da reabertura, tá, pessoal? São 2 questionários diferentes. Quem não respondeu, o outro também responde. Perfeito. São 2 questionários, um da reabertura e um da escola dominical.